Pessoal, nesse final de semana, dia 9 de novembro, o Mercúrio ele ficou retrógrado. E ele ficou retrógrado no signo de Escorpião. Então até fiz uma live comentando a respeito disso, mas infelizmente a live não gravou, então eu vim através desse vídeo explicar para quem não teve oportunidade de assistir a live, para entender o período de Mercúrio retrógrado e como que vai ser esse período em específico. Então, vamos lá. Eu vou trazer algumas informações e depois vou detalhar cada uma delas. Então, Mercúrio entrou em retrogradação no dia 9 de novembro, no signo de Escorpião. Ele vai ficar retrógrado até o dia 29 de novembro, e durante esse período de retrogradação, ele vai voltar para o signo de Libra no dia 18 de novembro. Então a gente tem que lembrar que quando Mercúrio está retrógrado, ele faz o sentido contrário do zodíaco. Então se ele está em Escorpião, ele não vai prosseguir, ele vai voltar ao zodíaco. Ele vai para Libra. Então dia 18 de novembro ele retorna para Libra. E no dia 19 de novembro ele vai ficar combusto. O que é o Mercúrio combusto? Ele vai fazer uma conjunção com o Sol, mas não vai ser uma conjunção exata. Porque se fosse uma conjunção exata, ele estaria casime. Só que ainda não vai estar casime, ele vai estar combusto. Vai ser uma conjunção quase casime, mas não é. Entendeu? Nesse caso em específico. Porque a gente viu lá na temporada de Câncer que o Mercúrio ele ficou muito distante do Sol, né? Então, nesse caso, ele vai estar um pouco mais próximo. E no dia 24 de novembro, o Mercúrio já em Libra, ele vai fazer uma conjunção com Vênus. E, por fim, no dia 29 de novembro, ele retoma o movimento direto. Durante esse período de retrogradação, o Mercúrio vai fazer uns aspectos bem interessantes. Então, ele vai fazer um trígono com Júpiter em Gêmeos, ele vai fazer um trígono com Saturno em Aquário e um sextil com Plutão em Capricórnio. Então isso é bem relevante porque eu vou comentar daqui a pouco. Então vamos lá. A maioria das pessoas conhece o período de Mercúrio retrógrado como o período em que os equipamentos eletrônicos começam a falhar, começam a estragar, né, da PT e tal. E isso é verdade? Isso é até verdade. Ainda mais para quem é geminiano como eu, né, é muito comum ver equipamentos eletrônicos dando problema, né, estragando. Mas o que vocês têm que entender? Quando um aparelho eletrônico ele estraga durante o período de Mercúrio retrógrado, é o universo transmitindo uma mensagem que não é hora de você focar no mundo externo, nos acontecimentos externos. É o momento de você voltar para o seu interior. Então é um momento de introspecção, para você ficar refletindo a respeito de alguma coisa, para você analisar melhor algum assunto. Então, principalmente com atividades mentais, é hora de você desacelerar sua mente e começar a refletir a respeito de alguma ideia, de algum pensamento, de algum projeto. Então, essa é a temática do Mercúrio retrógrado. Quando ele está retrógrado, é hora de desacelerar, deixar o mundo externo um pouco de lado e ficar um pouco mais introspectivo. Período para você fazer uma análise, uma reflexão. E, como ele está retrógrado em Escorpião, Escorpião traz a energia da investigação. Então, esse período ele é excelente momento para você fazer uma análise, uma investigação, entendeu? Uma busca. Ele é ideal. E como o Escorpião é um signo de água, também ele é um período bom para você refletir até a respeito das suas emoções, entendeu? Você fazer uma reflexão e refletir de que maneira que as suas emoções estão interferindo, entendeu? Então, isso é também bastante importante, né? Você pode fazer até um momento de introspecção bem profundo por conta da energia de Escorpião.
Só que olha só, gente. O Mercúrio retrógrado em Escorpião, ele vai fazer um sextil com Plutão em Capricórnio. Gente, aconteceu um pequeno incidente, o alarme disparou aqui, então vou repetir. Isso já é Mercúrio retrógrado, entendeu? Então, Mercúrio retrógrado em Escorpião, ele vai fazer um sextil com Plutão em Capricórnio. E depois, mais à frente, ele vai ficar combusto, que eu já falei isso. Então, o que acontece? Esse período de Mercúrio retrógrado que a gente está vivendo agora, ele é um período ideal para a gente trabalhar o nosso ego. Então, questões relacionadas ao nosso ego tendem a ficar bem claras, tendem a vir à tona. Então, a gente vai estar com mais facilidade para descobrir fragilidades do nosso ego, a observar aquilo que a gente se recusa a observar por puro orgulho, entendeu? Então, nesse período vai ficar bem fácil de identificar essas falhas que precisam ser trabalhadas. Então, pode ser uma crença financeira, por exemplo, que a gente fica relutando e teimando por puro ego de não trabalhar essa crença, entendeu? Então, nesse período vai estar evidente algo que precisa ser trabalhado e que a gente não trabalha por conta do nosso ego, né? E aí, o Mercúrio, ele vai ficar combusto em Libra, né? Então, Libra, além de ser um signo que tem bom senso, que busca o equilíbrio, a diplomacia, e aí quando Mercúrio ingressa em Libra, a tônica muda de você fazer uma investigação para você combinar com as pessoas do seu convívio, né? Atitudes, então refletir a respeito de atitudes que fique bom para todo mundo, entendeu? Reavaliar a forma que você está comunicando, reavaliar assuntos diversos com as pessoas com que você convive, de forma que fique bom para todo mundo e para o conjunto no geral, né? E Libra costuma ser um signo também humilde, né? E assim, eu não quero que o Libra bata no peito falando que é humilde, não, porque a pessoa que se diz humilde, ela já não é humilde. Mas de um modo geral, Libra tem certa humildade, a gente pode dizer assim. E então, enquanto o Mercúrio estiver em Escorpião, ele vai identificar as fragilidades do ego que precisam ser trabalhadas. E quando ele ingressar em Libra, vem o convite. Você precisa ser humilde o suficiente para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, entendeu? Porque o Escorpião vai mostrar o que precisa ser trabalhado e a energia de Libra vai facilitar com que você trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado, daqueles padrões do ego que estão atrapalhando a sua vida, entendeu? Então essa vai ser assim o recado principal desse Mercúrio retrógrado, né? Eu queria também avisar, por exemplo, se você for planejar uma viagem, né, que foi o exemplo que eu dei na live. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Tô planejando uma viagem pra praia no fim do ano, porque faz 15 anos que eu não viajo pra praia. Eu já até reservei a hospedagem. Só que eu não reservei ainda, tipo assim, eu não comprei ainda as passagens. Eu ainda nem decidi se eu vou de avião, se eu vou de ônibus. Isso foi coisa que eu não decidi ainda. Por quê? Porque o Mercúrio ficou retrógrado. Eu pensei, então, deixa eu aproveitar essa energia de Mercúrio retrógrado para eu refletir, para eu analisar. Então, enquanto estiver em Escorpião, eu vou investigar quais são as melhores maneiras de eu viajar, entendeu? Aí, quando ingressar em Libra, se for o caso, porque a princípio eu vou viajar sozinho. Mas, por exemplo, vai que nesse meio tempo meu irmão fala assim: não, eu vou decidir viajar com você e tal. Então, aí o período de Mercúrio de Libra é ideal para isso, para a gente organizar e discutir qual a maneira que fica melhor para todo mundo, entendeu? Então, a gente ajustar as arestas, né? Então, eu decidi optar por isso, esperar esse período de Mercúrio retrógrado. Não é que eu não vou pensar na forma com que eu vou
fazer a viagem, né? Não vou pensar a respeito das passagens. Eu vou sim. Só que eu vou esperar, entendeu? Eu vou usar esse período para eu refletir, para eu analisar, para eu investigar, para só depois que, quando o Mercúrio retomar o movimento direto, eu tomar a decisão final. Não. Agora eu vou comprar as passagens, entendeu? Então é sobre isso. Mercúrio retrógrado é mais ou menos essa a tônica, entendeu? É isso que o universo pede pra gente. A gente fazer uma pausa com os assuntos externos, não tomar decisões precipitadas, refletir, analisar, né, planejar, né, principalmente questões relacionadas a intelecto, entendeu? Igual viagens curtas também, Mercúrio fala muito sobre viagens curtas, então é um bom período para você planejar viagens, mas deixar para comprar as passagens, se possível, depois, né? Então é sobre isso. E aí, o Mercúrio retrógrado, ele vai fazer uma conjunção com Vênus no dia 24 de novembro, né? Em Libra. E Vênus, gente, eu não sei se vocês sabem, Vênus fala sobre a maneira com que a gente percebe o mundo, né? Então fala sobre os cinco sentidos, sobre a estética, a maneira com que a gente se apresenta para o mundo, sobre os nossos gostos e preferências, né? Tudo isso. E quem acompanha os meus vídeos sabe que a gente vem há algum tempo passando por um processo de novos inícios quanto a essa temática de Vênus. Então a gente está em um processo que a gente está redefinindo quais são os nossos gostos. Vou pausar de novo, gente, por conta do alarme. Então a gente está redefinindo quais são os nossos gostos, quais são os nossos estilos musicais, a nossa aparência, a forma com que a gente se mostra para o mundo. A gente está em um processo de redefinição, de mudança, né? Inclusive, Vênus ingressando em Libra, com toda a temática dessa temporada de Libra, que trouxe muitas reviravoltas, momento muito propício para trazer reviravoltas também, na maneira com que a gente se apresenta para o mundo, na maneira com que a gente percebe as coisas, né? Então, e o Mercúrio, quando ele fizer uma conjunção com essa Vênus, Mercúrio retrógrado, ele vai pedir uma certa reflexão a respeito desse início de processo. E lembrando também que Vênus fará uma quadratura, né? Vênus tem feito uma quadratura com Júpiter. E essa quadratura vai estar desmanchando e vai começar a formar um trígono. Então é um período para a gente ajustar muitas arestas também a respeito desse ciclo de Vênus. Lembrando que o ano que vem Vênus vai ter um papel muito importante, porque ele vai ativar um aspecto muito importante da estrela de 6 pontas, que eu comentei na temporada de Libra. Então quem não viu, assista lá, que tem lá detalhado. Então o intuito desse vídeo foi só trazer algumas orientações para vocês sobre esse período de Mercúrio retrógrado. E eu espero que vocês tenham um ótimo período de Mercúrio retrógrado. Se vocês gostaram desse vídeo, dê uma curtida, compartilhe com seus colegas e qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Em breve eu farei mais um vídeo daquela minha série falando sobre os signos, que eu parei no signo de Virgem. Eu vou continuar com o de Libra. E também, em breve, eu farei um vídeo falando sobre a temporada de Escorpião, que vai começar no dia 22 de novembro, tá? Então espero vocês até lá.